Boa noite, gente. Vamos então para a nossa quarta aula, página 14 da apostila. A importância da cultura no processo de aprendizagem. Durante as últimas décadas, vem se discutindo a incorporação da cultura no processo de ensino-aprendizagem. Alguns educadores e movimentos sociais lutam para que suas culturas sejam legitimadas como essenciais e coparticipantes no processo de ensino. Com relação à temática, Bourdieu afirma que a cultura é o conteúdo substancial da educação, sua fonte e sua justificação última. Uma não pode ser pensado sem a outra. Embasados na ideia de que cultura é um elemento que nutre todo o processo educacional e que tem um papel de suma importância na formação de um indivíduo crítico e socializado. Esses movimentos reivindicam a inclusão da cultura no currículo escolar. Bom, gente, eu acho que até faz sentido mesmo, mas eu acho isso uma coisa um pouco utópica. Cabe ao professor de história, né, falar sobre outras culturas e suprir essa lacuna, porque o nosso ensino básico já é tão fraco, né, para se incluir uma matéria só relacionada à cultura, só assim, não estou minimizando o tema, mas tendo em vista a realidade do ensino brasileiro, né, mas seria legal, de fato. Por exemplo, o pessoal do Sul não tem muito acesso à cultura africana, por exemplo. Nós aqui, né, do Sudeste, não tem muito acesso à cultura do Sul. Seria legal esse intercâmbio. O reconhecimento da multiculturalidade da sociedade leva à constatação da diversidade de raízes culturais que fazem parte de um contexto educativo como uma sala de aula. Nesse sentido, autores como Kandô e Forquin, entre outros autores, que enfatizam a relação existente entre escola e cultura, nos instigam a buscar uma melhor compreensão acerca da importância da cultura no processo de aprendizagem e nas práticas pedagógicas. Até na faculdade, né, gente? A gente entra na faculdade com a cabeça fechadinha. E a gente vai tendo acesso a outras pessoas com outras culturas, com outros costumes, o universo da gente vai ficando mais amplo. Deste modo, uma educação multicultural tem despertado uma série de discussões entre os mais conceituados autores e pesquisadores, que buscam questionar a incorporação de pressupostos curriculares cooperativos para que, assim, o ambiente escolar se torne favorável aos alunos de todos os grupos sociais, étnicos e culturais. A escola é defendida como uma entidade socializadora que deve incorporar as diversas culturas a fim de que haja um ambiente sociável onde todos possam manifestar seus ideais sem medo de serem taxados como antiéticos e serem discriminados pela cultura que estes manifestam ou pertencem. Neste contexto, após uma análise da discussão, pode-se constatar que existem opiniões diversas a respeito da incorporação da cultura no processo de aprendizagem. Alguns educadores relutam em usar a cultura como conteúdos em suas aulas. Surgem então alguns questionamentos a serem respondidos, entre os quais: a cultura é mesmo importante no processo de aprendizagem? O que ela tem a oferecer nesse processo de conhecimento? Os educadores consideram a cultura como aliada no processo de aprendizagem? Esse artigo tem como objetivo verificar a importância que a cultura tem um processo de ensino e aprendizagem, averiguar os pontos positivos que a cultura tem a oferecer e ao processo educacional, e conscientizar educadores e educandos da importância da cultura no processo de aprendizagem. Num primeiro momento, o artigo Fundamentos em uma pesquisa bibliográfica destinada a focalizar as considerações sobre a importância da cultura no processo de ensino-aprendizagem, que antecede a investigação de campo que está sendo realizada de uma escola do ensino fundamental com professores das disciplinas relacionadas ao tema, que posteriormente fornecerá dados para a formulação e compreensão do problema proposto. Então, aqui, esse foi um artigo que eles fizeram. Como eu montei essa apostila, não tem o artigo completo, mas esse artigo foi visando estudar para ver se essa incorporação daria certo. A relação cultura e educação. A cultura faz parte do nosso íntimo, somos criadores e propagadores da cultura, de forma que manifestamos de diversas maneiras.
Mas o que é cultura? O que é cultura e qual a sua relação com a educação? Kandor afirma que cultura é um fenômeno plural, multiforme e que não é estático. O que é uma coisa plural? Não é singular, né, gente? Tem várias formas. Multiforme é exatamente isso, diversas formas. E que não é estático, ou seja, a cultura africana não é estática. A cultura de Minas não é estática, a gente está mudando a todo tempo. Envolvendo um processo de criar e recriar. Ou seja, a cultura é, por sua vez, um componente ativo da vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais corriqueiros da conduta do indivíduo. E não há indivíduo que não possua cultura. Pelo contrário, cada um é criador e propagador de cultura. Quando a gente fala assim, fulano de tal é uma pessoa sem cultura, a gente se refere àquela cultura erudita. E isso é errado. Eu falo muito isso, eu tento me policiar. Cada um tem a sua cultura, da sua forma. E não existe cultura mais ou menos importante. Darcy Ribeiro afirma que cultura é a herança social de uma comunidade humana representada pelo acervo participado de modos padronizados de adaptação à natureza, para provimento da subsistência de normas e instituições reguladoras das relações sociais e de corpos de saber, de valores e de crenças com que explicam sua experiência, exprimem sua criatividade artística e se motivam para a ação. Darcy Ribeiro converge na ideia de que, embora a cultura seja um produto da ação humana, ela é regulada pelas instituições de modo de que se lapida a ideia a ser manifestada segundo os interesses ou valores de crenças de determinado grupo social. A cultura, para Darcy, também é uma herança, que se resume a um conjunto de saberes que são perpassados através das gerações, saberes estes manifestos e experimentados pelos seus ancestrais. Lembrando que cultura não tem nada a ver com experimento científico, tá, gente? São costumes. Pode ser até científico também, mas a maioria das vezes não é nada científico, não é nada comprovado. É uma cultura, é um modo de vida de um determinado grupo social. Quando se trata de cultura e educação, podemos dizer que são estes fenômenos intrinsecamente ligados, a cultura e a educação, juntas, tornam-se elementos socializadores, capazes de modificar a forma de pensar dos educandos. Quando a gente tem a oportunidade de ter acesso a uma cultura diferente da nossa, a gente é capaz de socializar e saber conviver melhor em sociedade. Quando adotamos a cultura como um aliado no processo de ensino-aprendizagem, estamos permitindo que cada indivíduo que frequenta o ambiente escolar se sinta participante do processo educacional, pois ele nota que seu modo de se vestir não é mais visto como antiético ou imoral, ou estranho, né? Mas sim uma forma de se socializar com os demais colegas. Alguns autores defendem a ideia de que a educação não pode sobreviver sem a cultura, e nem a cultura sem a educação. Kandor afirma que escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Isso tem mudado, né, gente? Eu tinha um amigo negro que na época da escola ele usava dread. A professora não deixou ele ir para a escola de dread, fez ele cortar o cabelo. Isso hoje em dia daria um processo contra a escola, porque o dread é uma questão cultural. E a escola não poderia ter proibido ele de usar o dread dele. Portanto, as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como entre dois polos independentes, mas sim como universos entrelaçados, como teia tecida no cotidiano e com fios e nós profundamente articulados. Para Vera Kandor, as escolas, além de uma instituição educacional, ela também é uma instituição cultural, onde dentro delas estão inseridos diversos grupos sociais que não devem ser ignorados pelos educadores e muito menos pela escola, mas sim valorizados, através de discussões e feiras, para que as culturas não tradicionais possam ser conhecidas e reconhecidas quanto às suas ideologias e forma de ser. Trindade Apude Ferreira converge nessa posição. A questão que se coloca é a importância de se entender a relação... Ai, meu Deus, meu copo caiu aqui com água. Vamos ver. Que bagunça. Também não molhou nada.
Pronto. Entender a relação cultura e educação. De um lado está a educação e do outro a ideia de cultura como lugar, a fonte que se nutre o processo educacional para formar pessoas, para formar consciência. Para a Trindade, a cultura tem um importante papel no processo de aprendizagem, pois ela é que nutre todo o processo educacional, na missão de formar indivíduo crítico, na missão de formar indivíduo crítico e conhecedor da sua origem cultural. Daí a necessidade de se discutir as culturas diversas na sala de aula. É o que a gente está fazendo aqui. Eu vou parar por aqui, gente, porque já vai dar 10 minutos de aula. Eu tentei subir uma aula mais cedo de 12 minutos e não subiu. Tô achando que é pela quantidade. Nós vamos parar nesse parágrafo e eu vou enviar para vocês outro videozinho além da aula. Assistam, por favor. Boa aula!